Certinho? É aberto os trabalhos às 21 horas e 30 minutos. Passamos agora à ordem do dia. Antes de mais nada, eu comuniquei, eu até levei para a lei, esqueci de mostrar aos senhores o pedido nosso da VUNESP, e eles nos responderam assim: resposta do processo do concurso público. Em resposta à solicitação de Vossa Senhoria para a realização do concurso público junto à Câmara Municipal de Cafelândia, informamos que não há como atender o pedido face ao volume de contratos em andamento e de compromissos já assumidos. A Thelma Gasparini Neri, Fundação VUNESP, que nos respondeu. Para mim seria muito interessante que a VUNESP viesse e fizesse o concurso público para nós, para acabar com aquela questão, se alguém falar fulano, beltrano ou ciclano que passa, que seja aprovado. Mas nós vamos pegar também uma equipe competente aí para fazer uma coisa bem lista. Passamos agora do dia, projeto de lei número 22/14, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a recuperação de perdas salariais de servidores da Prefeitura Municipal e das outras providências, com os pareceres das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Coloca em discussão. Ninguém querendo usar a palavra, vá à votação. Os favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado. Projeto, segue a sanção do senhor prefeito municipal, projeto de lei número 23/2014, de autoria da mesa administrativa, concede revisão geral anual das remunerações aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo de Cafelândia e outras providências, com pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Coloca em discussão. Ninguém querendo usar a palavra. Vá à votação. Os favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado. Segue a sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 24/2014, de autoria da mesa administrativa, que concede revisão geral anual de subsídios, vereadores, do presidente da Câmara Municipal e das outras providências, com os pareceres das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Coloca em discussão o projeto de lei número 24/2014. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu sou contra esse aumento, como eu sempre fui contra o aumento de salário de vereador, de presidente, de todo mundo aqui. Então, que consta em ata que, apesar de que eu sei que tem que passar pela casa, que é só uma correção, eu sou contra esse aumento, senhor presidente. Vereador, presidente, prefeito, tudo sou contra. Mais alguém querendo usar a palavra? Vá à votação. Os favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado. Segue a sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de lei... Consta em ata meu voto contrário, senhor presidente. O senhor já havia comunicado, meu colega. Projeto de lei número 25/2014, de autoria da mesa administrativa, que concede revisão geral anual aos subsídios do prefeito municipal, vice-prefeito, secretários do município de Cafelândia e das outras providências, com os pareceres das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Coloca em discussão o projeto de lei número 25/2014. Nobre colega, contrário também, né? Prefeito, vice-prefeito. Se fosse separado o secretariado, eu até acho que o secretariado está merecendo um aumentozinho. Mas questão de prefeito e vice-prefeito não é hora disso. Ninguém mais querendo fazer. Alguém mais querendo usar a palavra? Eu peço uma parte. Eu acho que eu tenho que fazer uma emenda aqui para vereador ganhar um salário mínimo, hein? Eu vou fazer uma dessa também. Você pode fazer que eu sou... Um salário mínimo vamos ganhar aqui. Tá bom demais. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Nobre colega, questão de ordem, vamos ficar dentro do projeto, a discussão sobre o projeto. Alguém mais querendo usar a palavra sobre o projeto? Vai à votação. Os favoráveis sentados, contrário em pé. 2 contrários. Aprovado. Segue a sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de resolução número 02/2014, de autoria dos vereadores Mário Henrique Parreira Timões de Souza e Paulo César Munzanzai, que altera os dispositivos da resolução número 205/2005, de 14 de novembro de 2005, e da outras providências, com os pareceres das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Coloca em discussão o projeto de resolução. Alguém quer usar a palavra? Ninguém querendo usar a palavra? Usar a palavra? Esse é o que está alterando lá o gasto do vereador, táxi, essas coisas. Pode colocar em votação, mas eu sou contrário, senhor presidente. Certo. Coloque em votação. Os favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado. Segue a promulgação do senhor presidente da Câmara.
Projeto de decreto legislativo número 4/2014, de autoria do vereador Adilson Cirilo de Paula, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão cafelandense ao ilustríssimo senhor Américo Francisco dos Santos Neto, e da outras providências, com os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Coloco em discussão o projeto de lei número 04/2014. Esse é o de Vossa Excelência? Do título? Exato. Então, senhor presidente, eu sou totalmente favorável, acho que é merecedor. O rapaz aí é um vencedor. Mas nós já combinamos uma vez. Combinamos não, porque aqui não tem negócio de combinar, né? A gente podia seguir o regimento, quando tivesse esses nomes, a gente falou uma vez sobre isso aí, que fosse feita uma sessão, como diz o regimento, em reunião, sessão secreta, passasse o nome, para a gente souber quando vem para cá, já vem o nome aprovado. Eu sou totalmente favorável. É só que o senhor, como presidente, também que o senhor seguisse. Nobre colega, o senhor está tremendamente equivocado. Não foi na data de hoje, mas há mais de um mês atrás eu já convoquei, já comuniquei a todos os senhores que daria esse título. E eu, você não falou nada. Comuniquei sim. Vossa Excelência está esquecida. Então... Eu recordei perfeitamente essas palavras nossas, e o vosso colega, o nobre colega, está equivocado. Não, porque para mim foi uma surpresa, que foram me perguntar sobre isso aqui, eu não tinha aberto o envelope, falei, não estou sabendo. Não. Arquivos. Olha, não foi só eu não, meu senhor presidente. Talvez os vereadores não querem se manifestar, mas eu não fujo da raia. Então, muitos vereadores não sabiam desse nome. Então, eu não sei se Vossa Excelência falou que ia dar, mas não falou o nome. E eu sou favorável, que fique bem claro que eu sou favorável ao nome. O cara, só falei porque nós temos alguma coisa no regimento interno, e que diz que quando o nome é assim, uma sessão secreta, porque suponhamos que seja um nome que não fosse aceito. Já pensou que deselegante? Exatamente, mas só para retornar e para relembrar que o público presidente não estava presente quando eu comuniquei aos senhores, mas a todos os vereadores eu passei esse nome e ninguém foi contra. Não, eu não sou contra também, mas eu não lembro disso aí. Só isso, senhor presidente. Se o senhor passou, parabéns, eu não lembro. Se o senhor não foge da raiva, eu também não fujo, não. Eu sei, mas... Eu sei reconhecer quando eu estou errado, meu colega, mas com a minha razão... Mas que houve essa sessão secreta, não houve. A sessão não, mas houve a minha fala, eu falei a questão mais de um mês atrás, comuniquei aos senhores... E o senhor nem me falou, senhor presidente. A minha cabeça é boa, hein? Mas tudo está aprovado por mim, né? Sem comentário. Mais alguém querendo usar a palavra? Vai à votação. Os favoráveis sentados, contrários em pé. Segue a promulgação do senhor presidente da Câmara. Esgotada a matéria dessa sessão, solicito a todos que fiquem em pé. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado esse trabalho dessa sessão.